E aí, professor, bom? Bom, uai. Que Tá bom. sumido, Daniel, desde a aula? Opa, tô nada, senhor. Ele começou a namorar. O Daniel, Com quem que eu não sei? Oi, professor. você fez passou o script pro Octave? Vixe, acabou que eu nem lembrei, professor, mas dá pra passar aqui agora. Tá, então agora hoje na aula de hoje a gente vai fazer esse procedimento, tá? Passar pro Octave aí o script que eu mostrei para vocês. Então, se vocês olharem lá na no Teams, né, nos arquivos do Teams, vocês vão ver lá na unidade 3 que eu deixei dois programinhas em Fortran que resolve equações diferenciais de segunda ordem usando o Range-Kulta 4, né, de ordem 4. O primeiro arquivo, o RK4, ele resolve aquele exemplo que eu dei em sala, ia falar em sala de aula, né, complicado, mas tudo bem. Que eu deixei na aula passada da equação diferencial, né, que tem a solução numérica dela lá e a solução analítica. E aí esse RK4 em Fortran, ele resolve exatamente aquele problema lá. Então, o que eu quero que vocês façam nesse instante é passar esse programa para o Octave, tá? E testar ele. O RK4 oscilador, ele resolve um oscilador harmônico um oscilador harmônico não linear, tá? E aí eu deixei mais alguns arquivos aqui, vamos ver se eu deixei... Tá. Eu deixei mais alguns arquivos ali em MATLAB mesmo, que é o pêndulo simples, né, usando o método de Euler, né, e vocês vão rodar e vai ver que não dá certo. E deixei um outro oscilador não linear, que esse, além de resolver o método usando o método de Range-Kulta, né, ele resolve oscilações não lineares. Tá? Vocês podem rodar aí e ver que ele vai mostrar a velocidade angular, né, e a variação do ângulo com o tempo, e também vai mostrar o diagrama de fase, né, de um oscilador não linear. Bom, então ele vai plotar o θ em radianos, né, em função do tempo, o ângulo em função do tempo, a velocidade angular em função do tempo, e vai plotar também o diagrama de fase, né, que é o gráfico da velocidade angular em função do ângulo. Então, vocês têm aí vários programas aí na unidade 3 que vocês vão testar, né? E na aula de hoje, o que eu quero que vocês façam é passar o programa aí, esses dois programas. Na verdade, se escolher um, de mudar para um para o outro ali, o que está no Fortran, vocês vão mudar só uma linha, né? Usando o método de Range-Kulta 4. Vamos fazer isso agora? Tá no Teams, professor, esses arquivos? Tá no Que você Teams. acabou de... Ah, interessante. Abre a unidade 3, vai Professor, estar... esse Teams aí, ele tem, tipo assim, tem validade de tempo que as coisas ficam nele? Enquanto você estiver fazendo o curso, Ah, tá. né? Vou achar Depois tudo. que depois que eu acabar o curso e começar uma nova turma, né, eu vou tirar todos vocês do Teams e colocar novos alunos. E aí não vai ficar mais disponível para vocês, vai ficar disponível para os novos alunos. Então é bom você ir baixando à medida que for. E se vocês tiverem encontrarem material interessante também, a gente pode colocar, bom, seria interessante colocar uma pasta de alunos, né, de compartilhamento com os alunos. Só um instante, pessoal. A ferro e fogo não dá. Com tanta indiferença vendo a vida passar. E aí, Daniel? E aí, cara, passa o programa do Fortran aí, ó. Sai fora. Ah, não precisa disso não.
Ou você é louco, o Temerson manda muito nas integral numérica, velho. 5 Emerson é o cara mais brabo que eu conheço, rapaz. Eu quero dar um selinho nele quando a gente voltar às aulas. Eu já marquei com ele essa semana aí. Aí sim. Você tá aqui em Cuiabá? Tô, bora nós três. Bora lá na casa do Vasquez. Bora. Né? Nossa, dá pra ir lá. Não sei, né? Tem que ver com ele. Vocês querem ir aonde, pessoal? E ver com quem? Segredinho, professor. Tá gravado, viu? Ferrou. Pessoal, vamos lá então? Deixa eu ver aqui se eu consigo abrir. Só o tempo de eu abrir o arquivo aqui, tá? Hoje eu vou usar o MATLAB mesmo, não vou usar o Octave não, tá? Ah, professor, aí eu já não sei, então. O que você não sabe? Como que você não entender sabe, nada. Henrique? Você usa o MATLAB desde sempre. Henrique, quando você foi meu aluno de sessão científica, eu colocava você para programar em MATLAB. Professora mente, eu programava em Excel. Você programava em Excel. Você mentiu muito bem, hein, Henrique? Que triste, hein? Tá com saudade de fazer os programas, Henrique? Ah, tô não, né? Tô fazendo direto aí nas férias, fiz pra caramba. Fiquei estudando mecânica clássica, que eu acho uma disciplina complicada, daí quando eu tinha tempo eu tentava fazer alguma coisinha ou outra. Nas férias não, né? Durante a pandemia que não teve aula. Você tá estudando mecânica clássica por qual livro? Eu já estudei pelo Mero normalmente, daí eu comecei. O João Barcelos, ele é muito bom, tipo, na teoria da física, sabe? Tipo, trazer a física da coisa, ficar conversando sobre o negócio. Daí depois Sim. voltei pro Meriam, que ele tem muito mais exercício, sabe? Pra você ficar O brincando. Mério é muito bom, eu gosto muito do Mério. Vixe. Ixi, o quê? Não gosta do Mério? Não, professor. Só um pouquinho. Eu, quando dava mecânica clássica, usava o Mério. Vamos lá, vou compartilhar minha tela então. Opa! Minha tela tá aparecendo para vocês aí, né? Então, nesse computador aqui, pessoal, eu vou estar usando o MATLAB aqui, tá? O MATLAB, o Octave, ele é bem parecido com o ambiente do MATLAB, como vocês podem ver aí. No lado esquerdo aqui eu tenho as minhas pastas, tá? Onde o endereçamento dessa pasta está constado aqui em cima, né? Então, estou no Google Drive, meu Drive nas aulas, né? Então, o arquivo que eu vou estar salvando vai estar nessa pasta aqui, programas. Ok? Aqui embaixo, nessa região, é minha... Vocês estão vendo meu mouse mexer aí, né? São as linhas de comando, tá? O equivalente a janela de comandos do Octave. Né? E aqui em cima são os editores de script, né? Onde eu vou escrever meu script. Aí eu posso abrir mais abas aqui. À medida que eu vou abrindo aba, eu vou escrevendo os scripts. Ok? E aqui é o Workspace, né? Quando eu rodo um programa, que eu acabei de rodar um programa, né? Que é o Pêndulo, né? Eu tenho esses dois programas aqui estão disponíveis para vocês, tá? Para vocês darem uma olhada. Só baixar e rodar.
né? Por exemplo, se eu rodar cada um desses programas aqui, ó, por exemplo, o pêndulo, né? Ele vai começar limpando a tela, limpando a memória do computador, um clear, né? Ele vai apagar todos esses arquivos que estão na memória do computador, na memória RAM. CLC, ele vai limpar a tela. E aqui ele vai resolver o problema de um pêndulo, né? Um pêndulo simples. Faltou um acento circunflexo aqui, mas na programação não tem problema, né? Ele vai resolver o pêndulo simples usando o método de Euler. Né? Lembrando que o método de Euler ele vem da própria definição da derivada. Né? E isso aqui a gente já resolveu. Né? Ele vai calcular aqui, ele vai plotar aqui o tempo, o ângulo, né? O θ em função do tempo. Né? Vamos plotar os outros também, para ver como que vai dar. Θ, agora eu vou colocar ômega, né? Vou colocar um blue aqui. E vamos plotar também o diagrama de fase, né? Que é o θ e o ômega. Né? Vamos colocar sei lá, um K ponto aqui. Né? Rodando, ele vai limpar a tela, ele vai... Pronto, tá aí. Não deu, né? Porque tem que colocar um figure aqui. Figure. Né? Para ele criar um novo gráfico. Isso daí tá simulando o que, professor? Esse é o programa que eu deixei lá para vocês. Ele está simulando um pêndulo simples. Mas por que a amplitude dele tá aumentando? Boa pergunta. Tem piriri aí, hein? Por quê? Não sei, tá recebendo energia aí. Forçado. Não, então não é simples. É pêndulo simples. Por que o ângulo está aumentando com o tempo? É pêndulo simples. E sei lá. Mas isso aí é... Que diagrama? Não dá pra ver, o zoom tá muito baixo. Método de Euler. É o tempo embaixo pelo ângulo, Daniel. Tempo em função do ângulo. Ah, tá. Então tá errado, né? O método é de Euler. Por que está errado? Ah, A porque as precisão, aproximações de Euler é ruim? a precisão é a mesma coisa do oscilador harmônico que a gente fez anteriormente, comparando do Euler com o Range-Kutta. Caraca, Temerson, aí sim. Exatamente. Então é a precisão. O programa está certo, ele foi escrito de forma correta. A gente usou a aproximação do método de Euler, né? E o método de Euler, ele resolve bem problemas lineares, né? Problemas que têm oscilações. O método de Euler falha, né? E é o que está mostrando esse gráfico aqui, que a amplitude da oscilação está aumentando com o tempo, de forma que também não conserva a energia. Correto? Sim. Bom, aqui eu tenho o mesmo programa, agora usando o método de Range-Kutta de segunda ordem, ou o método aprimorado de Euler, né? Usando aqui uma oscilação não linear, né? A equação de um oscilador não linear. Então vamos ver o que acontece aqui se eu rodar esse programa. Ele vai gerar dois diagramas de fase, um diagrama de fase, né? Que é esse em vermelho. Aqui ele está plotando a frequência angular em função do tempo, né? E aqui ele está plotando o ângulo θ em função do tempo. Deve estar bem, não sei se vocês estão enxergando, tá? Mas eu mandei plotar o θ em LaTeX aqui, né? Ó, barra θ está em LaTeX, o barra ômega também está em LaTeX, tá? E aqui
o diagrama de fase, né, que é o ângulo em radiano em função da frequência angular, que é radiano por segundo, né, desse oscilador harmônico. Esse é Ok? do oscilador não linear? Não linear. Caraca, que incrível. Tá? Então, a equação que descreve esse sistema, eu vou mostrar para você logo mais, tá? Mas antes de obter de vocês usarem esse script, eu quero que vocês façam. Aqui é um RK2, tá? Esse script ele usa um RK2. Agora a gente vai fazer um RK4. Professor, antes de Hoje era para ser, vocês. antes de você perguntar, hoje era para ser aula do Giovanni, né? Que eu tinha combinado com vocês, mas Giovanni teve um problema e não vai poder comparecer hoje. Ele pediu para a gente fazer na segunda-feira da semana que vem. Então não tem problema. A gente tem tempo ainda para a aula do Giovanni. Diga, Henrique. Vou explicar esse if aí, para que ele serve, as condições. Tá. Bom, muito bem. Primeiro a gente tem que ver a equação, né? A equação que descreve o oscilador harmônico não linear. Vamos ver se eu acho ela aqui. Bom, essa equação... Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Bom, aqui você tem um pêndulo plano. A diferença de oscilador harmônico simples para o oscilador harmônico do pêndulo plano, né? Do pêndulo simples para o pêndulo plano é que a gente resolve a equação levando em consideração que a derivada do ângulo em função do tempo ela é igual a menos g sobre L seno de θ. Né? Ou seja, a equação que a gente resolve é esta equação diferencial aqui homogênea. Né? E ela é não linear porque a derivada segunda ela é uma função de seno de θ. Para que ela fosse linear, eu deveria considerar que, né, as pequenas oscilações, seno de θ igual a θ, e aí eu teria que a derivada segunda aqui seria igual a menos g sobre L θ. Aí eu teria uma função linear, só que essa função ela se comporta ela só vai, né, descrever o comportamento de um pêndulo se o ângulo de oscilação for pequeno. Agora, se o ângulo de oscilação for grande, o que acontece? Esse seno de θ começa a ficar diferente de θ, e aí a equação a ser resolvida não poderá ser mais, né, a derivada segunda igual a menos ômega ao quadrado sobre vezes θ, como está aqui na equação 4. Ó. Né? Então, essa equação aqui, ela só tem validade em caso de pequenas oscilações, enquanto que esta equação aqui, ela tem validade para qualquer valor de ângulo θ. Né? Então, ela vai descrever o movimento do pêndulo independente do valor do ângulo θ, né? Inclusive as oscilações com um ângulo muito grande. Né? Então, quando a gente resolve essa equação diferencial aqui analiticamente, né, a gente pode chegar aqui ao período do pêndulo, né, que é aproximadamente 2π sobre a raiz quadrada de L sobre G, e esta equação aqui vai nos ajudar a definir um vetor tempo, né, que vai descrever todo o movimento. Embora, né, isso aqui vai desenvolver uma oscilação não linear, não é a equação mais completa ainda, né, de um oscilador harmônico, né? Porque aqui ela não considera que existe uma força impulsionadora, né? É só uma oscilação não linear, mas sem agentes externos, sem dissipação e sem impulsionamento.
Então, o sistema conservativo, né, ou seja, ele vai conservar energia, haja vista que eu falei que não existe agentes externos. E, muito bem, a equação que a gente vai resolver, aqui eu estou resolvendo ela analiticamente, né? Tá, então a equação que a gente vai resolver é essa aqui, Henrique. Então, a derivada segunda em relação do θ em relação ao tempo é menos g sobre L seno de θ. E o que eu faço? No caso, você vai Eu fazer levo... pro caso linear, né? Que para o seno pequeno. Não, lá a gente não está resolvendo o caso linear. Aqui é não linear. Eu apaguei as... Tá, eu apaguei os gráficos. Mas aqui é não linear. Então, esses ifs, como você perguntou, é levando em consideração para θ, né, menor que menos π e θ maior que π, né, para ver as oscilações. Vamos lá no sistema. Então, aqui, o step ele vai variar de 1 até o tempo máximo, né? O tempo eu vou criando ele aqui, na linha 10, né? Um vetor tempo com n points, né? np points é o número de posições, olha a quantidade de posições que eu coloquei aqui. 1.500 posições. Então, esse vetor tempo ele vai ter 1.500 posições e ele vai variar de 0, né, num passo de 0,4 até completar 1.500 posições. Né? Então, se você colocar aqui o time, né, de 1.500, na verdade é 15.000, né? Aí está o tempo, né, que eu estou deixando o movimento evoluir. Eu posso colocar uma coisa mais baixa aqui, né? Vamos colocar 1.500 e ver como é que vai dar. Vai ter um número menor de linhas, né? Se bem que eu tô aqui, ó, o diagrama de fase, né? Vai ter um número menor de evoluções, não vai ser aquele negócio complexo, né? Ou de 0 a 60 segundos, como eu coloquei aqui. De 0 a 60 segundos equivale a, deixa eu ver, não estou a fim de fazer conta não hoje, mas se eu pegar direto aqui, pronto. 60 segundos vai dar equivalente a... já está indo de 0 a 60 segundos, 1.500. Então, já estou colocando de 0 a 60 segundos. Então, olha só como ficou o diagrama de fase. Ele parte de uma posição 0 aqui e o movimento do pêndulo é não linear, né? Então, ele tem esse comportamento aqui o ângulo, né? Ele vai mudando à medida que o tempo vai passando. E veja, ele conserva a energia. Se eu for calcular a energia aqui desse sistema, embora eu não tenha colocado aqui, vocês podem colocar depois, tá? A energia cinética mais a energia potencial, eu ensinei vocês como fazerem. Vocês vão ver que esse é um sistema conservativo. Tá? Então é isso. Aqui ele vai calcular o ômega, né, por esse... resolvendo esta equação. Vamos ver se é essa equação. Né? Aparece o seno aqui, tá vendo? Ó? Então a equação que a gente resolve é essa aqui. Usando o método de RK2, né? O Range-Kutta de segunda ordem.
que vocês vão fazer agora? Vamos tentar resolver esse problema. Tentar resolver esse problema usando o RK4 e obter esses gráficos aqui. O diagrama de fase, a variação do ângulo do oscilador em função do tempo e o ômega. Alguma dúvida? Não. Tá. No caso do pêndulo plano, né? Eu acho que eu não vou ter aqui. No caso do pêndulo plano, o diagrama de fase, ele vai ter um comportamento que eu já mostrei para vocês lá, né? Que tem várias circunferências, né? E ele passa por um regime de loop, né? Mas aquele sistema, ele vai ser melhor descrito, né? Em termos de alguns tipos de pêndulo que pode produzir caos, né? Ou seja, sistemas de pêndulos que possuem vínculos, né? Por exemplo, esse pêndulo simples aqui, que está acoplado a um eixo, e esse eixo ele pode estar parado no tempo, ou então ele oscila para cima e para baixo, né? Com uma frequência angular ômega, né? E amplitude A. Então, à medida que o pêndulo ele executa o movimento oscilatório, esse eixo que define o vínculo do pêndulo, ele movimenta para cima e para baixo com frequência ômega. Então, esse aqui é um pêndulo com apoio forçado, né? Um outro tipo de pêndulo que vai ser descrito por o nosso colega o Giovanni é o pêndulo duplo. Então, você tem um pêndulo simples que oscila livremente e acoplado à massa um outro pêndulo que também oscila de acordo com o primeiro pêndulo. E isso aqui também descreve um movimento não linear, né, e que é altamente dependente das condições iniciais, ou seja, ele pode reproduzir o caos. Um outro exemplo de pêndulos acoplados, né, você tem um fio amarrado com dois vínculos e a uma distância de uma determinada posição, né, dos vínculos, você tem dois outros pêndulos que vão oscilar de forma acoplada a esse fio, né? E o movimento que esses pêndulos vão produzir também é um pêndulo, vai estar relacionado com um sistema não linear. Um outro exemplo é um pêndulo magnético, né? Um pêndulo que oscila numa região que tem campos magnéticos, né, aleatoriamente dispersos no chão, e esse pêndulo aqui ele vai ter um movimento caótico, né? E a massa dele também é uma massa magnética, e os campos magnéticos aqui vão se interagir de forma que esse pêndulo vai produzir movimento caótico. Bom, esse aqui é um outro pêndulo onde o vínculo também executa movimento oscilatório, parecido com o que aconteceu aqui na letra A, mas só que é torção, né, um movimento de torção, né, o chamado pêndulo amortecido acionado sobre o seu ponto de pivô, né? Então, você tem um ponto aqui de vínculo que vai acionar, rotacionar para a direita e para a esquerda. A descrição desse pêndulo aqui está relacionado com o torque, né, em torno desse ponto, e o torque vai ser o momento angular do ponto multiplicado pela derivada segunda do ângulo, né? E essa equação, né, vai ser menos b derivada primeira, onde b aqui é o coeficiente de amortecimento do sistema, menos mgl seno de θ, né, aqui está relacionado com a energia potencial, e nd cosseno θ está relacionado com o torque de acionamento da frequência angular inicial, né, desse sistema. E B, como eu falei, o coeficiente de amortecimento. Então, quando você substitui essas grandezas aqui na equação 1, o que a gente obtém é uma equação diferencial de segunda ordem não linear. Então, na verdade, é esta equação aqui que a gente tem que resolver, né, que o programa resolve. Então, esse programa aqui, ele vai resolver usando o RK2 uma equação desta natureza aqui, ó.
Bom, então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o RK4 para resolver, né, essa equação. Então, a gente vai chamar aqui a derivada segunda de θ em relação ao tempo, a derivada primeira, né, o θ ponto, a gente vai chamar de z. Então, aqui vai ser um z ponto. Né, um z ponto vai ser igual a todo esse termo aqui. E aí a gente vai ter que usar os cálculos dos coeficientes lá, K1, L1, K2, L2, K3, L3, para resolver um problema de pêndulo que faz oscilações caóticas. Bom, aqui eu demonstro uma solução analítica para o sistema. Né? Descrevo o sistema em termos dessa equação. Então, essa equação aqui, ela é uma equação que descreve movimentos oscilatórios, né? E com amortecimento, com vínculos e com forças impulsionadoras, ou seja, né, forçado, né, com oscilações forçadas. Então, ela é a equação geral, né, uma equação diferencial de segunda ordem, que vai descrever o movimento de um oscilador harmônico amortecido e acionado. Dependendo de como você descreve cada uma dessas funções, essa equação ela vai decair a equação de movimento harmônico simples. Né? Mas aí você vai ter que zerar alguns desses termos para descrever as oscilações simples. Alguma dúvida? Henrique? Não. Acho. Tá, então aqui, Henrique, a gente resolve aquela equação, né, usando RK2. Tá? O objetivo da aula de hoje é a gente começar a usar o RK4. Tá? Então aqui, vamos ver se eu consigo aumentar a fonte. Professor, Eu não sei aumentar a fonte desse Mac. Fala. eu passei o script do Fortran pro Octave aqui. Funcionou? Funcionou. Mostra aí para nós, então. Ih, Quero pegar no pulo. Deixa eu abrir aqui. Só Rockstar fez ele Game. esse papel de parede, hein? Lindo. Eu vi o Minecraft ali, Daniel. Eu prefiro jogar Minecraft do que algumas disciplinas, aí por isso que eu reprovo. Aqui, ó, professor. A minha disciplina tá no meio, hein? Não, que isso. Tá bom. Mostra aí, vamos ver. Só que não saiu muito bem assim, porque eu acho que é pela função que o cara colocou lá, não sei. Vou botar aqui. X, por exemplo, fica assim. Não sei se era para acontecer isso. Deixa eu ver qual que é o resultado aí. Qual que é o... Qual que é o... Analítico. É o resultado analítico. Eu Deixa eu ver já qual fiz essa função ideia que pra você tá dar usando. tipo uma meio que tipo uma exponencial crescente. Mostra o script. Essa aqui é a função, né? A função G. Não sei se é assim, eu só copiei de lá. Não é só não, pô. Não, tava lá no Fortran, só copiei, pô. E assim. Só fiz uma adaptação aqui, porque não tem como fazer no Octave do jeito que tá lá. Tá, volta lá e plota x e função de v. Plot xv. Tá, isso aí.
É o diagrama de fase de uma oscilação forçada. É isso aí. É isso aí. Essa equação é a equação que eu acabei de mostrar aqui, ó. A dessa função aqui. Essa aqui. É? Eu só copiei daqui do... Agora tem que abrir o negócio. Sai. Aqui, pode ser aqui. O que eu tava escrevendo? Você consegue descrever a equação de movimento do sistema? Não. Esse descreve o movimento de um pêndulo amortecido acionado. Aqui, eu só copiei a função dele aqui. Mas você tem que saber o que você está escrevendo aí, né? Sim. Não, sim. Que equação que é essa? Eu sei que é porque tá escrito aqui, ó. Tem os parâmetros da força externa e do amortecimento. Então é um forçado amortecido. Abre aquele outro script ali, deixa eu entender o que você fez. Ah, tá. Você criou a função G e a função F, que é F de G deixar linear. é a func G e a func F, né? Que você criou. Não, G é a func G. Aí tem a func F aqui, que é só isso aqui, que eu fiz no outro script lá também. Ah, esse é o for, agora que eu tô vendo. Tá, deixa eu pensar. Bom, tudo bem. Esse sistema aí, deixa eu voltar. Tá, vou desligar aqui. Não precisa desligar, não. Não desliga. Será que o seu ainda tá aí? Ou quando eu compartilho o meu, o seu some? Cortou. Tá, tudo bem. Mas o que eu queria mostrar para vocês é que essa equação, ela é definida por essa equação 2 aqui, ó. Vocês estão enxergando? Então, ela descreve um pêndulo que tem amortecimento e que tem... Sei mesmo. Então, Constante velocidade menos constante seno do deslocamento, constante ômega t. É a mesma coisa. exatamente. E aqui o que você descreveu foi a equação em termos da derivada segunda de θ, né? Você chamou a derivada primeira de θ de v, né? Então você vai ter aqui v ponto igual a menos b sobre ml ao quadrado v menos g sobre L seno de θ mais nd ml quadrado cosseno de ômega t. Então a equação que você resolveu é essa equação aqui. Certo? Certinho. Ok. Ok. O que mais que a gente pode fazer? Você consegue fazer o atrator de Lorentz? Agora eu tenho que pensar mais. Cadê a equação dele? Acho que eu nunca vi a equação dele. Eu não O estudei que é um isso. atrator de Lorentz? Eu nunca cheguei a ver, não. Tá, eu vou ter que fazer com calma o atrator de Lorentz para mostrar para vocês. De cara, assim, sem ter revisto. Lembra que eu dei essa aula em 2015. De lá para cá eu não mexi mais nesse sistema. Mas esse programa que você passou aí para o que teve, ele pode ser aprimorado, né? Pode ser implementado mais algumas linhas nele, para que ele calcule o atrator de Lorentz,
Não é atrator de Lorentz, não. É o... Me fugiu da cabeça. É o... Poxa, esqueci o nome. Sim, atrator de Lorentz. Né? O atrator. Mas aí, o atrator é quando você desliga o termo de acionamento. É quando você desliga o termo de acionamento. Aqui na equação 2, qual que você acha que é o termo de acionamento? O cosseno de ômega t, né? Uma força periódica. Ou seja, é a força dependente do tempo, né? Então, quando você desliga esse termo aqui, ele vai para um atrator. O que é um atrator? Você tem um pêndulo, né, que executa uma oscilação não linear, e essa oscilação, à medida que o tempo passa, vai diminuindo até ele ir para um ponto de atração, né, até cessar o movimento. Bom, então é isso. O que mais que a gente pode fazer hoje? Então é tipo um pêndulo com arrasto do ar? Seria isso. Ou então um pêndulo se movendo em um fluido, né? Onde você tem o B aqui que representa o coeficiente de amortecimento desse fluido. Tá? Dúvidas? Não, Você quer mandar esse script para mim? Daniel. Ou deixa lá disponível no arquivo do programa? Qual que você prefere? Eu não sei se dá para editar lá no programa, mas lá no arquivo lá, mas eu acabei de mandar no chat. Ah, você mandou no chat? Deixa eu ver aqui. Aqui, né? Ah, tá. Tudo bem. Você pode jogar essa função gm e fm dentro do Handicuta, tá? Do rkoscillator.m. A função não tem que ficar em algum arquivo separado. Não necessariamente. Você pode colocar ela no mesmo arquivo aí. Deixa eu ver se eu consigo baixar. Ô, caçamba. Tô apanhando aqui do computador. Como é que você chamou as funções? FG, por causa do Handicuta lá, ele chama de FG. Tá, vamos ver aqui. F. E G, né? Tá aqui.
E a outra é RK, né? Isso, RK4. Pronto. Tá. Esta aqui é uma delas. Muito bem. Bom, então aqui é porque no MATLAB não aceita end for, tá? Por que você colocou 6.301? Já tava, só deixei. Tá. Mas como que a gente muda isso aqui? Boa pergunta. Porque eu basicamente peguei o código lá do outro lado, passei pro Octave e alterei as funções do jeito que elas têm que ser. Tá. Então vamos... bom, agora eu vou mostrar passo a passo do que você fez, tá? Para quem esteja tendo dificuldade com os programas, para que possa tirar as dificuldades agora, tá? As dúvidas. Então eu posso colocar aqui em cima, ó, function, né, G, e a outra function F, né? Mais uma vez, como eu estou usando aqui o MATLAB, não é o Octave, tá? No MATLAB ele não aceita end function, tem que ser só end. Tá? O loop também, o for, ele não vai aceitar. Então esse programa aqui, ele vai calcular o quê? O que ele vai calcular? O movimento, né? De um oscilador. Que tipo de oscilador? Amortecido forçado. Oscilador amortecido e forçado, né? Muito bem, o que é essa linha 5 ela descreve? Na linha 5 é a própria equação de movimento do oscilador, tá? Essa linha 5 aqui, deixa eu passar para cá o problema que a gente vai resolver. Pronto. Então, esse programa, ele vai ser escrito para resolver essa equação de número 2, aqui. E essa equação de número 2, ela descreve o movimento de um pêndulo, um pêndulo amortecido acionado, né, sobre o seu ponto de pivô. Então, na verdade, é esse movimento aqui que a gente vai descrever. Então, cálculo do movimento de um pêndulo amortecido e acionado sobre seu ponto pivô. Certo? Então, a equação de movimento vai ser que tipo? Vai ser a derivada segunda de θ. Como é que eu escrevo θ aqui? De θ igual se eu fizer assim. Não. Menos B derivada de θ dt, né? Aqui dt2
menos MGL seno de θ vamos colocar x, tá, pessoal? No lugar de θ. Mais ND cosseno de ômega t. Então é isso aí. Então é essa a equação que a gente vai resolver. Ficou alguma coisa errada aqui? O que seria o x0? Pelo meu entendimento, eu acho que ele está tratando esse x como θ, né? Se for, é o ângulo zero, o ângulo inicial. Certo. Exatamente. Então, x... Então, a gente começa definindo o ângulo inicial. Em seguida, colocar ângulo no instante inicial, né? Instante inicial. Em seguida, a gente faz o quê? Define a velocidade, né? A velocidade inicial. Velocidade angular inicial. O tempo aqui... o tempo pode ser um vetor, né? Então, esse i aqui, ele vai decorrer sobre o tempo. De um tempo inicial até um tempo final. Né? Então, o que a gente tem que definir aqui é o t, né? Que o t, como é que a gente define o t? Nas aulas anteriores, como é que a gente definiu? Vetor? É. 0, 2 pontos. dt o dt aqui, no caso, faz o papel de h, né? O h aqui faz o papel de dt. Ele está chamando de H lá. Até quantos? Até quanto necessário. O que a gente vai fazer aqui é o seguinte. Vamos colocar x θ1 recebendo 0. E aqui vamos chamar de quê? Porque aqui eu vou criar um vetor de ângulo, tá? Do ângulo θ. E o seu tempo está correndo aqui, ó.
Você está marcando o tempo aqui no TN, né? Então, TN começa no 0, tá certo? E aí ele vai incrementando aqui, ó. TN mais H, né? Então, quando eu criar um vetor tempo aqui, né? Posso colocar um T maiúsculo aqui, ó. Esse vetor tempo vai substituir esse incremento aqui embaixo. Ok? Então, eu posso, em vez de ir incrementando o tempo em cada passo no loop, eu já crio em uma linha, né, o vetor tempo, contendo todos os elementos de tempo. Então, nessa linha eu vou colocar o tempo variando de 0, com incremento de dt, até quantos? Se eu multiplicar 6.000... Aí que tá, ele botou 6.300. 301. Eu coloquei isso aqui há 5 anos atrás, não lembro porquê, mas foi o que eu coloquei. Então tá aqui o tempo, ó, vai até 63 segundos. Tá? Então vamos colocar até 65. Ou eu posso criar um linspace, né? Linspace de 0 a 65. Quantos que é 65 dividido por 0,01? 6.500. Óbvio, né? Você vê que hoje eu não estou conseguindo pensar também. Então, quando eu coloco um linspace dessa forma, o que eu estou criando aqui? O que eu vou criar aqui? Se eu fizer esse comando. Eu criei um vetor x que tem 6.500 posições, né? A primeira posição é 0, a segunda posição 0.1, 0.02, né? Então, um incremento de 0.01, indo até... Opa, vamos ver. Até 65. Então, eu criei um vetor que vai representar o tempo, que vai variar de 0 até 65 segundos, né? Dá 1 minuto e 5 segundos. Vamos colocar 64, né? Não, 60 direto, porque aí é 1 minuto de oscilação. Vai equivaler a 1 minuto de oscilação. E agora aqui o meu I vai variar de quantos? De 1 até quantos? Até o tamanho de T. Falta um N. Obrigado. Language T. Né? Então, se eu colocar um language T aqui, ó. Language... Aqui no caso X, né? Opa. Mas então vai ter que começar, o for tem que começar de 2, não é? Porque senão vai sobrescrever o primeira posição. Exatamente. É, 0. O que eu estou escrevendo errado? Describe this must either be real, positive, integer, or analogical. Vamos ver. Size X funciona. Language X. Por que o Language X não está funcionando? Ah, olha só. Tem uma variável language aqui, ó, tá vendo? Então ele não vai aceitar. Então vamos colocar um clear. Agora
não para escolher, vai escolher logo esse. Logo esse, né? Sacanagem. Agora vai aceitar, ó. Pronto. Vocês entenderam por que eles não aceitou? Né? Tudo bem. Então vamos colocar o language, né? Aqui está errado a escrita, é GTH, language T. Vamos colocar T minúsculo, né? Language T minúsculo. Muito bem, o θ1 está definido. Agora vamos colocar ômega 1 como sendo quantos? Menos 1,5, né? Menos 1,5. Então, isso aqui já é o θ inicial. E aqui define a velocidade angular inicial. Né? Então, θ1 igual a zero, eu estou definindo qual que é o meu ângulo inicial. Ômega 1 igual a menos 1,1, 1,5, eu estou definindo aqui qual que é a frequência angular inicial, né? Na verdade, não essa frequência angular, e sim o θ ponto aqui, né? O θ ponto. Então pode apagar aqueles 3 primeiros ali, não vai se utilizar. Esses 3 primeiros pode apagar. Esse ponto aqui eu vou passar para cá. E aqui representa o quê? Vetor que contém o tempo de oscilação. De 0 a 60 segundos, né? Contendo 6.000 posições. Muito bem. Esse termo aqui eu vou precisar? Não, depende do jeito que for escrever lá embaixo. Pode não precisar. Aqui, eu posso colocar como sendo o ômega 1, para não mexer aqui embaixo, né? E aqui eu vou colocar como θ1. O I vai variar de 2 até o tamanho do tempo. Não, o T aqui não é... Não, isso aqui está errado. Isso aqui está errado. Isso aqui eu posso apagar. Olha só, no lugar de TN aqui, eu posso usar T de I. T de I menos 1. Né? Isso. E de XN, X de I menos 1. Mas aí tem que começar do 2. Já está começando do 2, não está? Ah, não. Eu tinha mudado isso aqui, não lembro. Tá.
O θ aqui é esse termo aqui. I menos 1. E esse termo aqui. Mais uma vez, por que tem que começar do 2 aqui, né? Veja bem, é um problema de valor inicial. Então, eu conheço a situação inicial do meu problema e vou resolver esta equação diferencial para ver como que se dá a evolução do meu pêndulo amortecido acionado, ok? Então, de acordo com o que está estabelecido aqui no meu programa, esse pêndulo ele vai começar com θ0, ou seja, ele vai estar parado aqui nessa posição vertical, ó. Mas ele vai ter uma velocidade angular de menos 1,5, que significa dizer o quê? Que ele vai estar se movendo para a direita, né, com essa velocidade angular, menos 1,5. Né? Lembrando que a velocidade angular aqui, o sentido do movimento é anti-horário, né? Então, eu criei 3 vetores, um vetor para o ângulo, um vetor para a velocidade angular e um vetor para o tempo. O vetor ângulo e o vetor velocidade, eu tenho que definir qual é a condição inicial dele. Isso significa dizer que a primeira posição desses vetores eu tenho que informar quais são os valores. Então, aqui na linha 15, eu estou informando que o ângulo inicial, que vai ocupar a primeira posição do vetor θ, é 0. E a velocidade angular inicial, que vai ocupar a primeira posição do meu vetor ômega, é menos 1,5. Então, nessas 3 linhas, nessas 2 linhas, eu estou dando a condição inicial, e na linha 16, eu estou dizendo que eu vou analisar esse movimento de 0 até 60 segundos, né? E esse vetor vai ter 6.000 posições. Então, olha só, quando eu faço isso aqui, na linha 15, né, eu vou estar criando um vetor, né, com 6.000 posições, está aqui. Vamos abrir ele aqui para vocês verem. Com 6.000 posições e um incremento no tempo de 0,01. Né? Então, eu vou analisar esse movimento a cada 0,01 segundos. Muito bem. Esse H aqui deixa de... Em vez de H, vou colocar DT. Opa. Bom, novamente, esse dt ele tem que ser exatamente um incremento aqui no tempo, né? Entre a primeira casa e a segunda casa tem que ser a diferença aqui, né? Que é 0,01. O loop começa de 2, né? Por que 2? Porque eu não vou escrever na primeira posição do θ e do ômega. Eu vou começar a escrever a partir da segunda posição. Tá? Por isso que começa 2. E vai até o comprimento desse vetor aqui, vai até 6.000, né? Aqui vai até 6.000. O primeiro coeficiente vai multiplicar o dt pela função f, né? Em qual posição? Em T1, né? Então, I menos 1, 2 menos 1 vai dar 1, e assim, né? À medida que for evoluindo, vai alterando isso aqui. O θ e o ômega. O h vai ser a função g, né? Nesses mesmos valores, eu posso copiar aqui. Aqui é dt. O K2, dt, f, agora t menos 1,
Em cima, professor, Tn mais H sobre 2. Aí T de I menos 1 mais DT sobre 2. Aonde? Não entendi. Aí mesmo, cola aí. Agora DT sobre 2. Mais DT sobre 2. Bem aí. Sim. Aí. Isso. E mesma coisa, né? É. Aqui Com o teta. θ xn. Aí é assim mesmo. Aí agora o ômega. K1 meio, onde é que você definiu o K1 meio? Não, é K1 o que já tinha calculado na linha de cima Dividido sobre por 2. 2. Tá certo, tá certo. Tá certo. Assim mesmo, e o outro é ômega. Aí só copiar e colar embaixo. Pronto. E esse copia aqui e cola aqui. Certo? Faltou DT no começo. Aqui Agora DT. sim. Agora tá certo. Aqui também DT. DT. Bom, o que eu estava mostrando aqui é como é que vocês fazem para transformar em MATLAB, né? Porque em MATLAB é mais fácil trabalhar com vetores e matrizes. Armazenar as informações em vetores e matrizes. Sim, foi por isso que eu tinha pegado o código do Fortran e colocado TI, XI e VI lá embaixo, porque o Fortran não fazia isso. Só que a gente vai ter um problema aqui. Você colocou aqui o nome de função. Ah, tá, tudo bem. Aqui não pode ser. Vamos trocar aqui por funcf e funcg, porque não vai funcionar aqui, tá? Aqui teria que ser F. Não, aqui teria que ser G e aqui teria que ser F. Entenderam? Depois que eu modificar aqui, eu modifico aqui em cima, porque do jeito que tá não vai funcionar. Ele vai chamar uma função F. Tudo bem que você tinha salvo aqui, né, FG. Mas o que a gente faz geralmente é salvar essa função aqui com o mesmo nome que a gente coloca. Você colocou F. Não, tá certo então. Não, tudo bem. Porque no Octave eu aprendi assim, né? Você salva com o nome que tá depois do igual. Não, tá certo. Tá certo. Vai funcionar. Tá aqui G e F. É porque esse aqui é func out e func in. O Python também é do mesmo jeito. Não, vai funcionar sim, não tem problema, vai funcionar. Agora aqui é a mesma coisa, né? TI. E aqui teta. E aqui ômega. Não sei por que eu fui aqui direto, mas mesma coisa aqui em cima. Então F de TI mais de T na posição I menos 1 mais H sobre 2. Aqui é DT. Aqui também é DT. Teta. Bom, o resto tá certo. Agora você já pode botar o T de I. Em vez de colocar T de I menos 1, você coloca o T de I já, que ele já vai direto. Não entendi o que você falou, aonde?
Aí mesmo, colocar o T de I, em vez de T de I menos 1 mais DT. Porque já vai calcular o próximo T. É. Né? Em vez de colocar T de I mais H, né? Isso. Pode colocar T de I. Só que tem que tirar o H, né? É. Concorda? Sim. Então tá. Então, θ continua sendo este, né? Sim. E o ômega continua sendo este. Mais L3. Muito bem. Esse termo aqui precisa? Não, porque o T já está alterando sozinho, já é uma matriz. Exatamente. E esse aqui precisa? Precisa, mas tem que trocar o nome dele. Seria o que isso aí? Θi. Exato. Θ na posição I. E aí fica, no xn fica o θi menos 1. Agora sim. Θ e menos 1. Tá certo, né? O resto é ok. O V também. Mas o resto tá Aqui certo. seria ômega na posição I. E aqui ômega na posição I menos 1. E essas aí não precisa não. Esses termos não precisam. Pronto. Finalizado? Bora ver, né? Certo. Agora, plot. O que nós vamos plotar aqui? VT. Não, TV, né? T, θ, T ômega. vou colocar um blue, line widget, dois. Sabe o que é o line widget? Comprimento da linha. Eu não sei se o width. Não, comprimento Espessura. não. É espessura, isso. É a espessura da linha que você vai plotar, né? Lente que é Isso. comprimento. Uai, o que está acontecendo aqui? Line width 2, tá certo. X-label. O que a gente vai colocar no X-label? Θ. X é time. Time, Em S. segundos. Font size, eu não sei se é font size, se escreve assim. No Octave é. Não sei aí. 22. Y-label. Então, aqui vai ser o quê? É θ. Θ. Barra θ. Barra θ, Ângulo não tem dimensão. radianos. Há controvérsias, hein, professor? Nesse caso aqui, a gente está usando π igual a 3,1416, né? Então, é radianos. Não é isso? Ou eu estou errado? Não, é porque eu conheço várias pessoas que dizem que o SI não considera o radiano como unidade de medida. O Sistema Internacional de Unidades não considera radianos? Já ouvi dizer várias vezes que o sistema internacional não considera o radiano como unidade de medida. Por isso que chama a frequência de segunda menos 1, em vez de radiano por segundo. E o Hertz é definido como segunda menos 1.
Aqui ômega, né? Ômega. Figura θ ômega leve. Pronto. Vamos ver se funciona. Não sei por que tem esse trem aqui. Funções. Ah, então, agora ele vai estar entrando em conflito com essas funções aqui, né? Vamos deixar ela externa inicialmente. Tá. Ah, não tem H não. Então, F e o G estão aqui. Vamos ver. Undefined function or variable RK4. Tem algum RK4 aqui que eu... Mas esse nome do arquivo tá bem feio também, deixa só RK4, porque tem um traço ali. Ah, pode ser. Pode ser, ele não vai aceitar. Ele não vai aceitar. Nem... Bom, agora alguns erros. Tá. Agora o erro em F. É E no porque no G também, né? o MATLAB, no Octaves, ele termina com end function, né? No Isso. MATLAB ele não aceita. O G também. O G eu já Ah, tirei. tá arrumado já. Tá? E aqui, else if, else if, for, end, tá. Não pode terminar com end if, né? Nem com end for. Pronto. Tá aí. Funcionou? Espera, rodou qual? Esse? Não tá em cima do Ah, oscilando. eu rodei errado, né? É, tá em cima do outro Eu arquivo rodei lá. oscilador não linear, desculpa. É esse aqui, né? Não. É esse aqui. Pronto. Agora sim. Agora sim. Vamos ver. Vou colocar um CLC aqui. Clear. Já tenho aí, CLC. Tá. Tem que abrir e fechar o parênteses, não tem? No Octave tem que abrir e fechar. Quando você coloca figuras, tem que abrir e fechar o parênteses. Não sei se aí tem também. Não necessariamente. Ah, é porque eu escrevi em português, né? Em português ele não vai. Ah, tá. Verdade. Pronto. Estão aí. Deu certo? É, deu só a legenda que tá errada, ela ficou a mesma pros três. Quer dizer, Ah, sim. o Y, o Por label. quê? Tá teta para todos. Ó, teta, teta, teta. Aqui é ômega, né? É. Ômega Em e aqui cima, barra teta. em cima também é ômega, ó, a figura 2. Vamos ver. Aqui. Ômega.
Muito bem, então a primeira é θ em função do tempo, a segunda, ômega em função do tempo, e a terceira, θ em função de ômega em função de θ. Só que aí no label dela é radiano por segundo, ela é velocidade. Ômega ômega é. Aqui sim. Tá muito bem atento, hein? Exatamente. Não basta saber só programar, tem que saber a física, né? Segundos. Então vamos lá. O primeiro gráfico, né? Radianos por segundo em termos. Aqui é radianos, não pode ser θ. Por que θ? É porque não trocou, você trocou só o tempo, não escreveu radianos. Radianos. Muito bem. Agora não tinha um close, ele não fechou, aí ele deixou aberto as duas. Mas tudo bem. Tá tudo aqui, estão todas aqui. Então, olha só, o font size funcionou, né? Ficou grande a fonte, ficou legal. Então, aqui vai descrever como é que o ângulo vai variar com o tempo, né? Aqui, como é que a velocidade angular varia com o tempo. E aqui, o diagrama de fase, né? Como é que é o comportamento do diagrama de fase com o tempo. Falta pensar um pouco sobre esses resultados e descrever, né, como que o comportamento deste pêndulo se dá, né, através da descrição desses gráficos aqui. Note o seguinte, que o ângulo ele começa a oscilar, né, de forma pequena, e à medida que o tempo passa, ele vai tendo grandes oscilações, né? Mas no sentido anti-horário, né? E a velocidade angular, ela oscila também em torno de 1,0. O sentido anti-horário deve ser porque a força deve estar negativa, a força externa. Mas veja só, se você olhar em termos do diagrama de fase, o zero dele está bem aqui, né? O radiano. Faltou uma grade. Então, ele aumenta a velocidade, ele começa com ângulo zero, nesse ponto, né, que ele começa, e com a velocidade angular de menos 5. A velocidade angular ela vai aumentando até zerar e continua aumentando até chegar a 0,5. E nesse ponto aqui, máximo, o ângulo vai para zero, né? Então, nesse pequeno intervalo aqui, ele se comporta quase como se fosse um oscilador linear, né? Não. Não sei, parece que sim. Se olhar lá no gráfico da posição, ele tá. Né? Ele sai de... Não, porque ele sai de menos 1,5 e vai até 1. Ah, tá. Verdade. Vamos ver aqui, grid. Tá vendo? Ele vai até 1, né? Um pouquinho mais de 1. E aí ele tem um impulso, né? A força externa, ele desce, dá uma oscilada. Bom, então é isso. Olha, o método funcionou, e se eu for descrever o comportamento de um outro sistema, onde é que eu vou mudar? Qual função eu vou mudar? Primeiro que eu tenho que escrever a equação de movimento tal qual eu escrevi aqui, né? E note que aqui eu tenho uma derivada segunda igual a uma determinada função. Essa função aqui, eu escrevo ela em G. Ela está toda aqui, ó. Está toda aqui? Não, né? Está toda aqui. Tá. Então, o primeiro termo, ó, menos CV. O segundo termo, seno de x. Esse seno de x aqui está faltando o G sobre L, viu? Pois é. E o mais, né, essa função aqui. Então, essa função aqui, ela precisa ser corrigida ainda, né? Eu estou considerando que G sobre L aqui é igual a 1.
Sim. Né? E o C aqui eu tenho que definir que o coeficiente de amortecimento. Ah, tá sem coeficiente de amortecimento. Ó. Ah, nem vi. Né? Então ele não é amortecido. Pois é. Se ele fosse amortecido, ele ia ter que ter um atrator, né? Vamos colocar um valor aqui. 0,3. Para ver o que vai mudar. Ah, errei. Desculpa. Aí não, aí não. Aqui também não? É Onde é no que é? outro. É aí. Ó, mudou, né? É. Agora a variação dele é bem freada. Né? E ele está indo para um atrator, ó. Se eu aumentar o tempo, vamos aumentar o tempo para 120, dobrar o tempo. Ele está indo para um atrator. Concorda? Sim. Ainda não atingiu o atrator. Vamos colocar aqui, sei lá, vamos colocar um valor bem grande. Um valor Não, grande. acho que não atingiu porque o coeficiente de amortecimento é menor do que o da força externa. É. Será que não vai atingir o amortecimento? É, sempre vai ter uma força externa, né? Então, ele nunca vai atingir o amortecimento. Ele nunca vai para um atrator, né? A menos que eu coloque aqui, vamos colocar a força externa zero. Vamos colocar zero aqui e um aqui. Então ele tem que ir para um atrator, né? Sim. Rodou errado. É. Bom, já deu para ver ali que... Escreve um close no programa, professor, ele já fecha sozinho. Pronto, tá aí. Não precisava ir tão longe, né? Se eu colocar close no programa, ele vai fechar tudo e eu não vou ver. Então, olha só. Então, teve um amortecimento, está tendo um amortecimento, né? A frequência angular está diminuindo, né? E também o ângulo de oscilação também está diminuindo e ele está indo para um atrator aqui. Então, é isso. Conseguimos construir todo o script usando o método de Range-Kutta de quarta ordem, que é um método um pouco mais completo, né, do que o método RK2. E aí os próximos problemas, vocês podem aprimorar esse sistema aqui para calcular problemas em mecânica clássica. Lá na mecânica quântica, tem um problema de propagação temporal, até para o Henrique fazer. Vamos retomar aquele problema, Henrique? Tô fora, professor. Tá fora? Que é isso, cara. Dessa vez tem que funcionar. Né? E talvez a gente volte a usar esse método de Range-Kutta. Não, bora conseguir, velho. Tem galera boa aqui, professor. Tem, vocês vão conseguir. Vocês... Tem, ué, cadê o Temers? Agora, é o seguinte, vocês já estão o programa que funciona. Os problemas, né, que eu mostrei aqui são vários relacionados com oscilações e caos. Tá? Na próxima aula, a gente vai resolver esse problema de pêndulo duplo. Tá? Eu vou tentar falar também na próxima aula sobre seção de Poincaré. Tá? A seção de Poincaré está lá, eu acho que no livro do Merian, no capítulo 5, se não me engano. 4 ou 5. Capítulo 4, que é oscilações não lineares, né?
Então, dê uma olhada lá no livro do Mério, nesse capítulo que é oscilações não lineares e caos, tá? Porque a gente vai resolver esse problema e ele vai... a descrição desse problema, né, leva a oscilações não lineares e também a caos. Muito bem, o que vocês vão mudar, a primeira coisa a se fazer, então, é construir a equação, tá? Vocês têm que saber descrever a equação de movimento do sistema, como a gente fez aqui para um pêndulo, né? Um pêndulo que está com um vínculo, e esse vínculo possui um torque, né? Em torno de um pivô, né? Então, ele tem uma frequência angular aqui, né? Dado por esse ômega t. E então é isso. Os próximos problemas é saber descrever muito bem a equação de movimento. E vamos ver lá no artigo que eu deixei aqui para vocês. Né, tá na unidade 3. Cadê o arquivo? Sistemas caóticos e física... Bom, esse artigo, por exemplo, ele tem que dar a equação de movimento que descreve o sistema, né, que está em análise. Vocês vão dar uma olhada aí, vão ler o artigo e tentar retirar desse problema, né, a equação de movimento. Vocês podem usar esse programa também, né? Mais uma vez, vocês vão ter que mudar aqui na função G, né? A função que descreve o movimento, eu vou colocar aqui. Função que descreve o movimento do sistema. Então, vocês vão escrever aqui. Então, essa função que descreve o movimento do sistema, ela vai estar descrita aqui, né? No nosso exemplo aqui, é essa equação que a gente descreveu aqui. E vocês vão ter que mudar, né? Para cada equação, para cada função que vocês escreverem aqui, vocês vão ter que definir previamente os parâmetros, né? Como a gente foi feito aqui, ó. O C, né, vale 0,1, que é o coeficiente de amortecimento. O F, que é a intensidade da força externa, né? E o ômega, né, que é a frequência angular aí de oscilação. Né? Aqui é o ômega D. O F aqui está fazendo o papel de ND sobre ML ao quadrado. Né? Então, para descrever realmente um sistema físico, vocês vão ter que modificar aí esses parâmetros. Né? E esses parâmetros, o trabalho aqui vocês vão ter que dar uma lida no artigo para saber exatamente esses parâmetros. A seção de Poincaré, como eu falei para vocês, são esses gráficos aqui, porque você vai ter um mapa tridimensional entre tempo, posição e velocidade angular. E a seção Poincaré é uma seção desse mapa tridimensional. Dá uma lida lá para uma determinada energia, né? Dá uma lida lá no Mério, né, para tirar essa dúvida. Você, Henrique, que gosta bastante aí de mecânica clássica, né? É um exemplo muito bacana para você entender. Beleza. Beleza? Dúvidas? De boa, professor. Vou parar minha aula por aqui. Na próxima aula, então, é a aula do Giovanni, tá? E ele vai mostrar aí a seção de Poincaré. O oscilador acoplado. Pode crer. Vocês querem esse programa aqui que eu fiz? Na hora. Põe lá na pasta. Como vai ser colocado na pasta?
É aqui mesmo, né? Vamos ver aqui. Se tiver como fazer outra pasta lá dentro, fica melhor ainda, porque eles são 3, né? Outra pasta aqui dentro? Script? É, pode ser. Ou a RK4. Vou colocar uma pasta aqui e joga todos os scripts dentro dessa pasta, tá? Você também. Então, é este. Decaimento radioativo também. Depois vocês organizam aqui a pasta, tá? Apaga aqui o que tiver de script. Checkout. Bom, não sei como é que faz para mover. Vocês estudam aí como é que faz e organizam essas pastas, tá? Essas pastas aqui, vocês têm acesso livre a elas para modificar. Mas façam isso de forma responsável, né? Porque todos vão ocupar os arquivos que estão aqui disponíveis. Né? São arquivos que foram gerados durante a nossa aula, de forma que pertence a todos que participaram da aula. Então é isso, pessoal. Ok. Até segunda-feira. Ah, Bom. deixa eu dar um recado. Vocês conhecem Gustavo Dalpian, professor Não. da Federal do ABC? Ah, não. Dá uma olhada no Lattes do Gustavo Dalpian, na internet aí o currículo dele, né? Quem que é o Gustavo Dalpian? Ele é um professor lá da Federal do ABC, já foi vice-reitor lá da Federal do ABC, e a área de pesquisa dele é física computacional. E ele vai nos proferir um seminário. Deixa eu ver aqui. Onde ele vai... Não, deixa eu pegar aqui, peraí. Onde ele vai falar sobre métodos computacionais para estudo de novos materiais. Beleza, muito massa. Quando que vai ser? Sexta-feira é feriado, então não tem desculpa de ter aula, né? Tem? Opa, tem. Daniela é louca. Ixi. Daniela vai dar aula? Opa, certeza, né? Prova dela vai ser quando? No sábado. Que horas que ela vai dar aula? Acho que das 1h30 às 3h30, mas é porque a gente pediu. Ah, não, de 1h30 a 3h30. O seminário do Gustavo é que horas? 4 horas da tarde. Vamos ver aqui, seminários. Só para fazer uma propagandazinha aqui, tá, pessoal? Para quem tem interesse dessa área de física computacional, existem alguns pesquisadores no Brasil que são referências na área, tá? Uai, não foi? Só um pouquinho, só um pouquinho. Ah, não, já foi. Vocês estão vendo aí minha área ainda, né? Oba. Agora eu vou aumentar, só para aumentar aqui o... Então, o cara que vai dar seminário para a gente é esse aqui. O nome dele é Gustavo Dalpian, da Federal do ABC. Ele comanda um grupo de física de materiais, de materiais. O cara é extremamente produtivo na área, pesquisador do CNPq, tem bolsista de produtividade em pesquisa, né? E vocês podem entrar, o endereço é esse aqui, ó, Meet. Vou dar um segredo para vocês. Sempre os seminários que eu promovo da pós-graduação, ele tem esse mesmo endereço aqui, ó.
Tá? Então, toda sexta-feira, às 4 horas, você já pode entrar com esse endereço aqui, que a gente vai estar lá dando seminário, pelo menos até o final desse ano. Ano que vem, eu não sei se eu continuo. Ou então, usar o QR Code aqui, também vai direto para... Se você entrar na sexta-feira com esse QR Code, né, às 4 horas, vai direto lá para o Google Meet e eu autorizo a entrada de vocês, tá? Então, ele vai falar sobre métodos computacionais para o design e descoberta de novos materiais. Pessoal, é uma carreira promissora na área da física. Recomendo fortemente que vocês assistam esse seminário, tá? E aproveitem para fazer o máximo de perguntas que vocês quiserem fazer. O Dalpian é muito gente boa, é uma pessoa extremamente acessível. Eu conheci o Dalpian em 2011, quando eu, junto com ele, começamos a coordenar um evento da Escola Brasileira de Estrutura Eletrônica, que é uma escola da Sociedade Brasileira de Física, itinerante, né, e que ocorre tem mais de 20 anos, essa escola. Bem mais de 20 anos, né? Inclusive, olha só, vou mostrar aqui para vocês. Em 2002, ó, eu estava entrando no doutorado, e essa escola, ela organizou... Opa, vocês não estão vendo minha tela, né? Eu tô, mas essa tela aqui da projeção tá na frente. Vocês estão vendo a minha imagem? Agora sim. Oba, Tá vendo esse livro aqui? opa, sim. Ó, é o livro que foi editado na Escola Brasileira de Estrutura Eletrônica de 2002. Né? E aqui tem muito de física computacional. O primeiro trabalho que está publicado aqui é de um cara que é muito bom, que é o Klaus Capella, né? Que ele fala sobre um ponto de vista de ave da teoria do funcional da densidade. É o trabalho mais citado, que foi publicado na revista brasileira, no Brazilian Journal of Physics, né? Está publicado lá no Brazilian Journal of Physics e está publicado nesse livro também. E tem vários trabalhos aqui, né, neste livro, que trata de métodos computacionais em física. Tá? E em 2002, né, foi em Juiz de Fora. Em 2010 foi em Brasília. Em 2012 foi aqui em Cuiabá. Quem coordenou foi eu, juntamente com o Gustavo Dalpian, né, que foi o que coordenamos esse evento aqui em Cuiabá, e daí que eu conheço o Gustavo Dalpian, os trabalhos dele, muito importante. É um cara bastante conhecido em todo o Brasil e fora do país, pelos trabalhos que eles realizam. Então, eu convido vocês aí para participar desse seminário, aproveitar para interagir com o professor Dalpian e aprender mais sobre métodos computacionais, né, para descoberta e design de novos materiais. Pessoal, bom descanso. Até segunda-feira, semana que vem, nesta aula, e também até sexta para aqueles que estiverem interessados em assistir o seminário. Sem descanso, professor. Lista após lista.